Disney que esperou 108 anos para refazer a Branca de Neve e errou feio, literalmente. A vantagem de falar de um clássico é que todo mundo conhece, certo? Essa é a história escrita pelos irmãos Grimm em 1812 e que virou um clássico do cinema mundial em 1937. Importante dizer que a história foi escrita pelos irmãos Grimm num livro que ficou muito famoso no mundo inteiro, que se chama Conto de Fadas para Crianças e Adultos, mas que o clássico não foi inventado por eles. Aliás, nesse livro, eles têm inúmeros clássicos, né? A Rapunzel tá lá, a Chapeuzinho Vermelho tá lá, João e Maria tá lá, o Pequeno Polegar tá lá e a própria Branca de Neve tá lá. Mas a Branca de Neve e todos esses outros contos já eram histórias que andavam contando de boca em boca por aí, e eles resolveram simplesmente documentar isso, escrever isso, assim, não foram histórias que foram inventadas por eles, é isso que eu preciso que você saiba. Que a Branca de Neve é a princesa mais linda, disso você já sabe, certo? E que a bruxa má dá o golpe no pai dela e provavelmente mata ele, você também já sabe. E que depois a rainha má, tomada de inveja por não ser a mais bela do reino, decide que vai matar também a princesa, você também já sabe. O que você provavelmente não sabe é que, para reviver esse papel, esse personagem dessa princesa linda, a Disney resolveu escalar uma atriz que tá longe de ser bela, quiçá a mais bela do reino. E antes que a internet caia, cancele até a minha quinta geração aqui de eu falar de beleza, eu quero dizer o seguinte: isso seria zero problema se, e aí aqui é o grande ponto de discussão, se o plot da história, se o conflito dessa história não fosse a inveja que a rainha má sente da beleza da Branca de Neve. Por exemplo, ela se chama Branca de Neve, em teoria, por ser muito branquinha, porque ela nasce num dia de neve, eles lembram da neve e ela em teoria chama Branca de Neve por conta disso. Mas ela não ser branquinha não muda em nada na história. Apesar do nome ser Branca de Neve, isso não tem a ver com o conflito da história. A história não está ancorada, baseada nessa característica. Entretanto, a história está ancorada e baseada no conflito da sua beleza. Ou seja, nós precisamos do elemento beleza para que haja o elemento inveja, que é o problema, não é? Para que exista a redenção da história. Consegue compreender? A bruxa má sente inveja da beleza da Branca de Neve. Não é da nobreza da Branca de Neve, é da sua beleza. E aí eu fiquei muito me questionando assim sobre qual é a razão de flexibilizarem o conceito de beleza na única história em que a beleza é o conflito, é o motivo do conflito. Por que não flexibilizar a beleza? Porque as princesas tradicionalmente são belas, não é? Mas por que não flexibilizar a beleza da Bela, da Bela e a Fera? Que apesar de chamar bela, poderia ser não bela. Porque a beleza dela não conta a história. Não está no conflito da história. Por que não flexibilizar a beleza da Cinderela, por exemplo? E o que é mais louco pra mim é que a Disney resolveu manter a beleza dessas princesas. Ou seja, tanto no caso da Bela, da Bela e a Fera, quanto no caso da Cinderela, eles zero flexibilizaram o conceito. Mas resolveram flexibilizar o conceito de beleza nesse lugar, nessa história. Na única história em que o conflito é estabelecido em cima desse valor, que é a beleza. Pra ficar mais claro, eu quero trazer um exemplo que eu fiquei matutando aqui, que é o seguinte. Outro dia a Disney refez, né, fez a visão live action da Pequena Sereia. E eles trouxeram pro personagem principal, pra fazer a protagonista, a sereia, uma atriz de origens africanas, afrodescendente. Isso é problema? Claro que não. Porque a origem da Pequena Sereia, ela podia ser indígena, asiática, branca, tanto faz. Porque a origem dela não está na base do conflito. O conflito da Pequena Sereia é o fato dela ser uma sereia e ela se apaixonar por um humano. Então, a Pequena Sereia poderia ser branca, preta, amarela, lilás, de qualquer cor ou de qualquer jeito. Porque o conflito da Pequena Sereia está em ela ser sereia, certo? Que é exatamente o que não acontece na Branca de Neve aqui. Porque o conflito da Branca de Neve está em ela ser bela. O conflito do filme é esse. E aí, você provavelmente está pensando assim, poxa, mas talvez eles quiseram relativizar o conceito de beleza. E pode ser. Essa é a primeira teoria que me ocorreu também. Entretanto, o segundo raciocínio lógico disso é o seguinte. Se a ideia é nós flexibilizarmos o conceito de beleza, a gente deveria, na minha opinião, ou eles deveriam, terem flexibilizado o conceito de beleza para todo o elenco, certo? Por quê? Se isso tivesse acontecido, a lógica da história teria se mantido. Vamos supor que a Rachel Ziegler continua sendo a Branca
Branca de Neve, ok? Então, o conceito de beleza para a mais bela foi flexibilizado. Se eles tivessem flexibilizado o conceito de beleza para todo o elenco, ela continuaria sendo a mais bela, entende? Se todo mundo estivesse num padrão de beleza lógico abaixo do dela, a gente entenderia que o filme, ou que a Disney, que a produção, quis rediscutir a beleza. E aí, então, desconstrói a beleza padrão para o elenco inteiro. Isso seria uma mecânica válida, mas isso não mexeria na história, porque dentro daquele novo padrão desconstruído, estabelecido, ela seria, então, continuaria sendo a mais bonita. O que não acontece aqui. Por quê? Eles fizeram uma coisa ilógica, não é? Eles colocaram a protagonista não sendo a mais bela, que deveria ser, e aí, em contraponto a ela, mantiveram o padrão de beleza, tipo a beleza padrão, a tão horrorosa beleza padrão, pra todas as outras personagens. O pai dela continua lindo de morrer, o príncipe, por quem ela se apaixona, continua padrão, lindo, loiro, dos olhos azuis, do olho claro e tal. E a bruxa má, não é que ela é a mais linda do reino da Branca de Neve. A mulher é simplesmente uma deusa. Ela é mais linda, a mais linda talvez da humanidade, assim, tipo. Parece que, assim, resolveram flexibilizar o conceito de beleza apenas e tão somente para a personagem dela. Qualquer ser humano que conjuga dois verbos sabe que beleza é uma questão de harmonia. Aliás, esse é um tema filosófico super interessante. Se você quiser se aprofundar, eu sugiro que você assista um documentário interessantíssimo, que eu já dei essa dica várias vezes lá no meu Instagram, que se chama Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton. É realmente muito importante pensar sobre isso. Pensar nesse valor e qual é o sentido dele ser mantido. A sensação que eu tenho é que nem a função educativa existe. Por quê? Quando eu levo uma criança para assistir ao cinema, para assistir um filme, aquilo normalmente tem um moral da história, não é? Eu gosto que a criança, seria interessante que a criança enxergasse o que acontece no filme e enxergasse nela o que acontece no filme, para que ela vá fazendo associações. Isso é o óbvio, certo? Então, como é que eu mostro para uma criança o que é uma inveja? O que é o sentimento da inveja? Ora, eu sinto inveja quando vejo que alguém possui algo que eu não possuo. E que às vezes posso conseguir possuir e às vezes posso não conseguir possuir e posso ter que lidar com aquilo. E mesmo assim, a inveja não é um sentimento válido, não é um sentimento nobre, não é um sentimento bonito. O que acontece nesse filme é que qualquer criança que vá assistir ao filme sequer vai entender o conflito da história. A criança não vai ficar claro pra ela por que é que aquela rainha sente inveja, tem esse sentimento daquela personagem. E pra mim é muito engraçado, porque eu li várias resenhas sobre o filme tá sendo execrado pela crítica e tá todo mundo assim, ó. Todo mundo resolveu fechar o olho e fingir que isso não aconteceu, como se fosse um absurdo a gente falar sobre a beleza, sobre a necessidade da beleza e sobre o conflito que existe, nesse caso, com a inveja, né, em relação à beleza do outro. E que podia ser de qualquer outro valor, podia ser sobre a inveja sobre o dinheiro do outro, a inveja sobre a inteligência do outro, a inveja sobre a força do outro, a inveja sobre a nobreza de alma do outro, podia ser inveja sobre qualquer coisa. E é muito louco como o assunto beleza, assim, construiu-se um tabu em volta dele e eu não consegui ler uma resenha, uma crítica que fale sobre isso. Apesar do filme ser ruim e falar em milhares de coisas, o filme tecnicamente é bom, as interpretações são mais ou menos, assim, são ok, é tudo ok. É muito louco como o rei tá nu e ninguém tem coragem de dizer, gente, o rei tá nu. Na minha humilde opinião, uma outra razão pela qual o filme tem sido um fiasco de bilheteria, de público e de crítica é o roteiro. A versão live action tem um roteiro que não é exatamente o roteiro original. No roteiro original, ela tem uma relação, o filme é sobre a relação dela com os anões. A parte boa do filme é a relação de amizade que ela constrói com os anões. Aqui, essa relação de amizade passa ao largo. O filme tá focado num romance adolescente entre ela e um príncipe que na verdade é ladrão e nem a relação dela com os animais, que era outra coisa linda da gente ver, tá explorada nesse roteiro. Então, as coisas que realmente importavam, que era o conflito, a relação dela com os anões e a relação dela com os animais, simplesmente passam ao largo. Sabe aquela cena que ela canta no poço e ela assobia para os animais? Nem essa cena eles refizeram. Em termos de interpretação, as melhores interpretações são dos anões e do arqueiro, que é um personagem bem secundário, mas que no fundo é a pessoa que salva a princesa. Estranho isso, mas a princesa já não é mais salva pelo príncipe, agora ela é salva pelo arqueiro, que é coadjuvante da história. Ué, Amanda, então não tem nada de bom no filme? Tem. As animações são boas, os efeitos especiais são bons e a direção de arte também é boa. Entretanto, são três coisas que nunca salvaram o filme.
filme nenhum, não é? Se a gente não tem um bom roteiro, uma boa direção e boas interpretações, são os grandes pilares das histórias e do cinema, nada acontece. Conclusão. Com um roteiro fraco e uma protagonista sem punch algum, a Disney errou feio com a Branca de Neve. Mas se você assistiu e tem uma visão diferente da minha, não tem problema nenhum. Comenta aqui o que você achou, deixa aqui o seu comentário e a sua opinião. Não esquece de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal também. A gente se vê muito em breve por aqui ou lá no Instagram. Cheiro.